Boa noite. Então, acho que deu para entender aqui o aula dada, a aula estudada no dia com resumo. Aí, antes de começar com as planilhas, né? Então, quando uma pessoa está começando a estudar, dependendo da idade, fala para começar a estudar por meia hora no dia. Em média, 1h15 e só estudar de segunda a sexta. Não precisa estudar no sábado e domingo porque não tem aula. Afinal de contas, só aula dada, aula estudada. Mas vamos supor que uma pessoa ela teve, sei lá, 4, 5 matérias no dia, estudou, fez lá o resumo de cada uma das matérias e acabou o tempo. Ela estudou tudo em 20 minutos, fala, beleza, estou liberado das 1h15, né, ou da meia hora, seja o que for, né? Falo não, né? Eu divido o tempo em 5 prioridades. Então, primeiro, tá? Aula dada, fazer o resumo, tudo bem? Então, só depois, né, isso dá para a prova no dia seguinte. O resumo é mais importante, né? Se você quiser dar uma olhada lá nos resumos que ela vai fazendo no final de cada aula, tal, e beleza. Fala, não tenho prova no dia seguinte, estou liberado de estudo? Não, tá? Terceiro lugar é fazer todos os trabalhos. Não tenho nenhum trabalho, estou liberado? Não. Quarta prioridade é estudar a matéria que mais gosta. Beleza, não gosto de nenhuma matéria, estou liberado? Não. A quinta prioridade é ler literatura. Tá. Literatura, e dentro disso daí não vale mangá nem gibi. Tá? Para mim, pra gente isso daí é considerado como um mini filme, não uma literatura. É um storyboard, no fundo. Bom, então... Você pode escrever isso aí, Jorge? As prioridades? Não, vai demorar muito. Tá bom. Mas então, e a literatura tem que, enfim, aí vai precisar de um tutor para ensinando a pessoa a gostar. Talvez só uma dica que ajude você consegue chegar mais ou menos próximo do gênero de livros que a pessoa vai gostar através dos filmes que ela assistiu. Tá? E também é uma estatística pessoal minha que 70% das pessoas aprendem a gostar via Harry Potter. Tá? Então, beleza. Bom, ao estudar também, então aqui algumas dicas. Ao estudar é proibido o uso de telas, tudo bem? Então, celular, computador e TV, né? Então, enfim, desliga, vai estudar em outro lugar, tal, as coisas assim. Segunda coisa, que seria bom, mas é muito raro dar certo. Seria bom ele estudar todo dia no mesmo horário, tá? Por quê? Porque o ser humano ele é altamente condicionado, tá? Então, mesma coisa, horário para comer, para dormir e tal, as coisas. Se ele tem um horário fixo, depois de um tempo, para ele não custa mais. E ele sente, depois de um tempo, depois de um ano, né, ele começa a sentir a necessidade de estudar, por incrível que pareça. Tá? Bom, o duro é sempre o começo. E aí por isso que a tutoria precisa ser semanal, quinzenal. Tá? Mas o duro mesmo é o primeiro mês. Na verdade, o primeiro mês, o cara vai estudar, cara, vai te custar sangue. Eu te prometo, vai te custar sangue e tal, tudo mais, vamos lá, tal, tudo mais. Agora, interessante, passou um mês, tá?
pelo menos o cara não vai estudar xingando. Ele ainda não gosta, mas pelo menos não vai mais xingando. E depois de um ano, o cara já entrou como que no default. Só que é engraçado que você usando aqui o esquema de aula dado, aula estudada no dia com resumo, tá? Que depois de uma semana apenas, tá? Uma semana, você pergunta para ela, você sente que você aprendeu mais? É unânime. Eu nunca vi alguém falar, não, pra mim deu na mesma, tal. Mentira, sempre deu, tá? Tem pessoas que também dizem como o ser humano ele é altamente condicionável, então é legal não só o mesmo horário, como o mesmo local, tá? Porque a pessoa ela já aprende naquele local a se concentrar, né? Sendo tal, mesmo tal, enfim, né? Então, mas nem sempre isso daqui é possível, tá? Mas estou, enfim, dando essas dicas. Alguma dúvida por aqui? Você mencionou 5 tópicos e em um deles você falou de dar uma brevíssima passada nas coisas do dia seguinte, ou seja, coisas que ainda não... Isso aí, nada, esquece? Sim ou não? Não precisa. A tarefa do dia entra nos trabalhos, na hierarquia. Lição de casa. A lição de casa entra nos trabalhos. Jorge, mais uma pergunta. E também, e a questão de revisar os resumos que você fez das aulas que você estudou nos dias anteriores? Geralmente só só para prova. Eu falei da analogia que o Pierre fazia do computador. Falou. Ah, legal. Então, só isso daí. Como eu falei, o Pierre falava que, inclusive, podia pegar o resumo e jogar no lixo. Né? Bom, mas enfim. Então, agora vamos para as famosas planilhas. Isso não é Pierre, tá? Isso, vamos dizer assim, 50% Mario Minami, tá? Foi ele que me ensinou. E eu falei, bom, na minha opinião, eu falei, tá faltando um negocinho, aí eu desenvolvi o resto, tá? Então, das planilhas que eu passei, o arquivo que eu tenho são 3, tá? Basicamente 3 planilhas. Então, uma é do horário. É incrível. Eu descobri que as pessoas não têm horário. Uma das coisas mais difíceis. Adultos, crianças, tudo quanto é. Ninguém tem horário. Tá bom? Então, essa planilha aqui, tá? É simplesmente um horário. Eu peço para você, você vai me pintar de que horas a que hora você vai estudar. Só isso. Se você resolveu fazer lá às 1h15, então me coloca lá no papel, quero ver de que horas a que hora. É só isso. Só isso. Mas ó, essa planilha é idiota. Na verdade, tá? Eu peço mais coisas. Peço mais 3 coisas. Tá? Que a pessoa vem, nossa, eu preciso fazer horário de almoço. Ah, esquece. Pra gente não complicar, tá? Vamos só fazer o horário de estudo. Acabou. Aí ao longo dos anos eu pedi mais 3 coisas, tá? Porque é justamente para favorecer o estudo, tá? Então, que é horário de acordar, horário de dormir e horário de esporte. Tá? Que para você estudar bem, você precisa estar bem, né? Então, essas 3 coisas são fundamentais. E o pessoal fica escandalizado, né? Que eu falo, pô, mas horário de acordar no sábado e no domingo? No sábado e no domingo também, tá? Bom, enfim. Melhor horário para se dormir. Vocês podem perguntar para o Marcelo Landeri. Isso daqui é 100% da palestra do Marcelo Landeri, que é das 10 às 6 da manhã. Tá? Esse é o horário ideal. Depois, na teoria, você funciona melhor, tal, blá, blá, mas eu não vou explicar aqui.
Então, a primeira planilha é o horário, tá? Isso é importante porque para as pessoas que vão ter tutores, né, que ele vai vigiar isso daqui, vai defender esse horário aqui. A segunda planilha, tá, é de controle de estudo diário. Tá? Então, olha só, é muito simples, tá? Muito, muito simples mesmo. Tá? Vocês podem fazer em casa, pode mudar a escala, faça do jeito que você quiser, tá? Então, aqui você coloca os dias do mês. Pronto. Tá? E aqui você coloca o tempo que vocês estudam. Vamos para simplificar aqui, 1, 2, 3 horas de estudo por dia. Tudo bem? Então, vamos supor que esse daqui é o mês de abril. Tá? Então é o seguinte. Vamos supor, para facilitar aqui, que esse daqui é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tudo bem? Então, no dia 1, o cara pegou e estudou 1 hora. Então, ó que complicado. Presta atenção que agora é muito complicado. É só você fazer isso. Tudo bem? No dia 2, ele estudou 2 horas. Então, né? Puxa Mais difícil. vida. Muito, mas dobrou a dificuldade. Cara, no dia 3, estudou 1h30. Né? No dia 4, estudou meia hora. No dia 5, vamos supor, estudou 1 hora. No dia 6, 7, que não era sábado e domingo, ele não estudou nada. Tudo bem? Sempre quando eu converso com meus tutorados, eu fico rabiscando essa folha. Aí eu pego essa folha aqui e faço aqui e conto quantas horas deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Tá? E agora começa a tutoria. Eu pego, né, o horário do cara, né, e o controle de estudos diário, né, e vejo lá, né, falo, olha, na segunda-feira, né, você tinha combinado 1h15. Por que você estudou 1 hora? Né? Não para punir o cara, que de fato, como o cara nunca fez horário na vida, tá? Ele às vezes não tem noção, às vezes o horário é irreal. Aí você vai ver a causa e fala, não, o de segundo só dá para estudar 1 hora. Se liga, não dá para fazer, certo? E quando dá mais, né, também pergunto, né, por que deu 2 horas? Ah, não, que esse dia tal, não tem aula, geralmente tem aula. Tá? Então, nesse dia aqui a gente poderia compensar, não é? Não... Enfim, então para ir ajudando o cara a pensar, né, nos horários dele, que, como eu falei, como o pessoal geralmente não faz horário, o pessoal não tem noção. Não tem noção. Então você precisa ir acompanhando. Tá? Depois que você enfim, acertou tal tudo o horário dele, batendo com essa folha aqui. O que você precisa ficar observando toda semana, tá? Se, vamos supor que aqui tá tudo certo, que se sempre, toda semana tem esse mesmo comportamento. Tudo bem? Quando fica esse mesmo comportamento, o cara ganhou constância. É isso. Tá? E vamos supor que lá no horário de estudos ele tinha se proposto na semana estudar 6 horas por semana. Então eu vou ficar cobrando isso daqui. E, e a gente já viu, já sentou, acertou todas as horas. Não, de fato dá para estudar 6 horas por semana. Aí vamos supor que numa semana, né, o cara me estuda 5. Né? E aí eu vou perguntar, beleza. Quando a gente vai repor essas 1 hora que você está me devendo? Entendeu? E por aí vai. Aí já começa a pegar pesado. Tá? Não, mas... Então, dá seus pulos aí, meu. Se vira para me conseguir essas horas aqui e tal, tudo mais.
né? Exatamente, ó. Dá seus pulos aqui, né? Senão o bicho vai pegar, né? Bom, então, e vamos supor que no começo o cara estava estudando 6 horas por semana, e vamos supor que a média global dele, aí já vieram as provas, tal, tudo mais. E vamos supor que a média global dele, tá? Vamos supor deu média 6, tudo bem? Você somou todas as matérias, dividiu por tudo, a média global dele deu 6, tá? Então, você fala, essas horas aqui, no seu caso, para você está sendo isso. Então, se você quer aumentar sua média, você vai precisar aumentar isso aqui. Vocês podem falar, nossa, isso é muito matemático, e é mesmo, mas, cara, chega muito próximo. Nossa, então quer dizer que se eu aumentar para 7, minha média vai ser 7, né? Pô, não posso dizer que vai ser exatamente, mas maior do que 6 vai ser, com certeza. Tá? É só fazer regrinhas de 3, você quer tirar 10? Vamos aumentar para 10 horas. É assim mesmo. Tá? Só que aí você verifica no próximo bimestre e aí você vai ajustando. É só isso, só isso. Tudo bem? Beleza. Essa é, então, a planilha de controle. Se o cara só me faz essas duas aqui, ó, parabéns. Tudo bem? Já estou satisfeito. Só que tem a planilha pós-graduação aqui, que é a terceira, que é o controle por matéria. Depois, na próxima aula, eu vou falar a importância dessa aqui, que é para o vestibular e concursos públicos. Tá? Então, como é que funciona essa... Por que a gente criou essa terceira planilha? Por causa do seguinte. Essa planilha aqui é muito legal, né? Eu falo pro pessoal guardar no bolso, tal. No final do semestre ela tá despencando, tal, super bem usada, tal. O pessoal imprime em papel e eu peço para guardar na carteira. Quando o pessoal guarda em qualquer outro lugar, eles perdem, tá? E por aí vai. Então, muito legal essa planilha, só que ela tem uma falha, tá? A falha dela é o seguinte, ela só me fala a quantidade de horas que eu estudei por dia, mas ela não me fala que matérias eu estudei, tudo bem? Então, essa outra planilha simplesmente faz isso. Aqui você põe os nomes das matérias, né? Português, matemática e tal. Vou pôr só duas. E vamos supor aqui, ó. Vamos supondo que eu só tenho 2 matérias na escola. Então, essas 1 hora aqui no dia 1º de abril, vamos supor que eu estudei só português. Então, eu pinto aqui. Essas 2 horas aqui, né, no dia 2, foi tudo de matemática. Então, pinto aqui. Vamos supor, aqui, no dia 3, essas 1 hora e meia foi meia hora de português e 1 hora de matemática. Então, mais meia... Meia hora de português, mais... não é dia em cima. Isso é quantidade de horas. Quantidade de horas. Bom. Vamos supor aqui no dia 4 foi mais meia hora de português. Tá. E no dia 5 foi 1 hora de matemática, tudo bem? Perfeito. Aí você vai pintando tal aqui. E aí quando acaba essa planilha? Tá? Quando fechou o bimestre. Tá? Ou quando passou a prova. Ou quando você fez um simulado da FUVEST. Ou quando você fez o último simulado do concurso. Tá? Então, acabou isso daqui. Você pegou e fez a prova. Você vai me colocar aqui as médias. Vamos supor aqui, tá? Vamos chutar aqui que a média aqui nesse caso foi 5. Tá? E a média aqui dessa matéria foi 8.
Ainda não saiu o resultado, mas acabou o bimestre, já começa a me pintar uma outra planilha dessa em branco. Só que aqui eu coloco os resultados. Só que olha só a vantagem dessa daqui, tá? Nesse bimestre no total, tá, a gente viu aqui que o cara estudou 2 horas de português e tirou 5. Tá? Então, raios, quanto que eu preciso para tirar 10 no próximo bimestre de português? 4 horas. Exatamente. Puxa, Tá? acertei. E aqui, ó, tá? O cara tirou aí de matemática. Você quer tirar 10 de matemática? Quantas horas você precisa estudar? Um pouco mais difícil, você tem que fazer umas continhas. E aí? Exato. 4 horas, eu tenho 8. Então, eu tenho 6 horas. 6 horas, professor. Exatamente. No próximo bimestre, tá? Só ele estudar 5 horas, tá? Que vai tirar 10. Ó, próximo, tal. É a mesma coisa para concurso público, é a mesma coisa para FUVEST, é a mesma coisa para tudo, tá? Só que aí, o legal é que é o seguinte, qual que é a sua meta para esse bimestre, tá? Vamos supor, não, esse bimestre minha média foi 6, vamos aumentar para 7, tá? Aí você faz todas as regras de 3 aqui, e aí você recalcula, tá? E fala, suas horas semanais agora não pode ser mais 6. E você também muda o horário do cara. Só assim para o cara perceber, tá, que o cara precisa estudar mais ou não. Que tem um problema psicológico na gente que é o seguinte, né? E é normal. Nós estudamos mais as matérias que gostamos mais e mesmo que ele gosta menos. Só que psicologicamente, né, quando a gente estuda as matérias que gosta menos, né, fala, nossa, rachei de português, nossa, não entra mais português no meu cérebro, tal. Enquanto que matemática, putz, né, não, é igual o Belix, né, foi tão pouquinho, tal, não sei o que, blá, 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 né. E essa planilha aqui, o importante é pra pessoa ver. Falou, não, que o pessoal fica com desculpa, né? Não, a professora de português, que é uma chata, ela me persegue. Falou, não, monstro. Tá? É que você não estuda mesmo português. Tá? Isso daqui é para a pessoa ver. E se não fosse isso daqui, tá? Um monte de gente fica com o programa, não entende história. Não dou bem com geografia, não tô bem. Não é isso. É que você não dedicou as horas nesse. Você vai subindo aqui as horas. Tô falando, eu vou fazer você aprender geografia. Só dedicar tantas horas. É só isso. Super simples. Tudo bem? Então, isso daqui por enquanto para as matérias do ensino médio. Depois eu explico então como utilizar isso daqui para o vestibular. Beleza? Maravilha. Foi um prazer.